Os irmãos verão que existe na lista uma distribuição geográfica. Essa distribuição geográfica que aparece aqui, parece ser, quando nós lemos a Bíblia até aqui, parece ser uma distribuição geográfica aleatória. As pessoas vão se multiplicando, e tomando espaço naquele mundo novo, naquele mundo jovem, ou naquele mundo restaurado depois do dilúvio. E vão se espalhando pelas vastas porções de terra. E a impressão que nós temos é essa, que é simplesmente o movimento comum das nações, das pessoas, se espalhando, procurando lugares melhores para viver, procurando terrenos férteis, campinas melhores para se estabelecerem ali em suas cidades, em seus ajuntamentos, com suas famílias, em suas vilas, em seus clãs. É isso que nós percebemos aqui, a princípio, sem atinarmos para o fato de que existe algo mais por trás disso tudo. Mas esse algo mais por trás disso tudo, de fato, não é mencionado aqui. Isso nós aprendemos, esse algo mais que eu vou enunciar, nós aprendemos na medida em que vamos lendo a palavra de Deus. Nós aprendemos que essa distribuição de nações é algo que estava sob o controle absoluto de Deus. Nós aprendemos, quando lemos as Escrituras, que a distribuição dos povos e das terras, ou dos povos nas terras, tudo isso foi feito de modo preciso pelo próprio Deus. Deus determinou onde tal povo viveria e por quanto tempo. Deus determinou onde tal família moraria e por quanto tempo. Deus determinou que você nascesse no Brasil. Eu sei que você não gosta muito, mas o Senhor controla esses fatores todos. E nós vemos isso, a lista aqui mostra essa distribuição e narra as famílias, a lista as famílias e a lista os lugares. E quando nós continuamos a leitura do texto de Moisés, nós chegamos no texto de Deuteronômio, no Pentateuco ainda, escrito aí, a mesma época de Gênesis. E nos deparamos com o capítulo 32. No versículo 8. É importante notar isso, nós estamos vendo aqui um Deus de graça, estamos vendo aqui um Deus que tudo vê, mas há algo mais aqui. Nós temos nessa lista um Deus que é rei, que é soberano, que controla tudo. Vejam quantas lições emanam de uma lista como essa. Vejam aqui Deuteronômio 32, 8. O texto diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, é a lista, é Gênesis 10. Deuteronômio 32, 8 faz uma alusão à lista de Gênesis 10. Ele prossegue: fixou os limites dos povos. Ele marcou as fronteiras. E aí surge aqui uma expressão enigmática. Nós não sabemos o que ela significa. Ele diz, segundo o número dos filhos de Israel. Nós não sabemos o que significa isso. Até porque existe uma leitura opcional dizendo segundo o número dos filhos de Deus, aí no caso seriam os anjos. E nós não sabemos ao certo de que modo esse número influenciou na distribuição das nações, das terras aos povos. Mas o que interessa para nós aqui nesta altura é o fato de que Deus distribuiu as heranças às nações. Deus separou os filhos dos homens uns dos outros, em famílias, em povos. Deus fixou os limites dos povos. Até onde um povo iria dominar? Quais seriam as suas fronteiras? Se os irmãos olharem o livro de Amós, veja Amós 9,7. Diz assim Amós 9,7: não sois vós para mim
ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. E vejam agora a segunda parte do versículo, que é a parte que deve chamar nossa atenção agora aqui. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito? Não fui eu que tirei vocês de lá e coloquei vocês numa outra terra, fixando ali os limites de vocês? E ele prossegue, ele não fez isso só com Israel. Ele diz, e de Caftor os filisteus? Eu fiz os filisteus saírem de Caftor também. E ele prossegue, e de Quir, os sírios? Eu fiz os sírios também subirem da terra de Quir. Eu movimento os povos. Eu que faço essas coisas. Eu controlo os movimentos migratórios. Eu faço os povos irem de uma terra para outra. Eles ocuparem um espaço que antes não ocupavam e estabeleço os limites deles, para que não ultrapassem aqueles limites.